Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington Lopes, aqui do canal Top Gerente, para mais uma super sacada, mais uma super dica de varejo aí para você gerente, para você gestor. A dica de hoje é sobre um assunto muito sério, muito importante. Eu tenho acompanhado aí ao longo dos anos, acompanhando as equipes de varejo, um grande problema, uma grande questão que é o excesso de tolerância com pessoas ruins, com vendedores ruins de baixa performance. E eu queria hoje te perguntar, e essa pergunta eu faço durante o treinamento do Top Gerente, eu costumo perguntar para os participantes o seguinte: por que você é tão tolerante com vendedores ruins? Ou, uma outra pergunta que eu também faço é: quanto você perde todos os meses por ficar com um vendedor ruim? Ou uma outra pergunta que eu também faço é: qual é o ponto de corte? Quanto um vendedor precisa vender no mínimo para ficar na sua equipe? Quanto um vendedor, depois de treinado, depois de orientado, depois da experiência de 90 dias, quanto um vendedor precisa vender no mínimo para ficar no teu time? Para que você, se ele estiver abaixo desse mínimo durante 2 ou 3 meses, você decida abrir mão dele. Já parou para fazer essa conta? Você já avaliou o tamanho do impacto que isso tem no teu dia a dia, no teu resultado? Bom, se você é como muitas pessoas que participam dos treinamentos do Top Gerente comigo, talvez você não tenha feito essa conta, talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. E hoje eu quero te mostrar aqui a importância de você ter esse número, de você ter essa informação, que isso vai ajudar você demais nos resultados. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar sobre como determinar um ponto de corte. Vamos lá. Fazendo uma análise com pontos de venda do varejo, eu percebi que num ponto de venda que tem uma média, que tem quatro vendedoras e um gerente, e tem um faturamento entre 80 e 100 mil reais, que uma vendedora de nível ótimo, uma vendedora de alta performance, ela performa uma média de 23 a 25 mil por mês, tá? Então isso é num ponto, ok? Que fatura em média 80 a 100 mil reais por mês e que tem 4 vendedores e um gerente, ok? Se o ponto, por exemplo, faturar acima de 100 mil, tiver uma equipe maior, uma equipe menor, esses números vão variar. Estou falando de um estudo que eu fiz em alguns pontos de venda com essa média de faturamento, tá ok? Bom, nesses pontos também, uma vendedora de baixa performance, uma vendedora ruim do ponto de vista de faturamento, ela tem uma média de 12 mil reais por mês de vendas, uma vendedora de baixa performance. Bom, se a gente fizer uma conta rápida aqui, a diferença por mês de uma vendedora de alta performance, uma vendedora ótima, de um nível ótimo, para uma vendedora de baixa performance, eu tenho uma diferença de quanto? De 13 mil reais. Bom, talvez 13 mil para você pode não ser muito, talvez 13 mil para você pode ser muito, mas o fato é 13 mil a menos por vendedora no mês. Bom, esse impacto, que para muita gente já é algo muito significativo, se eu fizer a conta por ano, a coisa muda de figura. Então, se eu fizer 13 mil de perda durante o ano, eu vou ter 156 mil reais. Olha lá. Olha quanto você perde só por ter com uma vendedora de baixa performance no time, tendo 4 vendedores na sua equipe, com uma média de 80 a 100 mil reais de faturamento por mês. Só com essas aí, você já perdeu 156 mil por ano. E aí, gostaria que você, gerente, fizesse a conta de quantos 156 mil a mais no seu faturamento por ano colocaria de comissão no teu bolso. Quanto a mais você teria ganhado se tivesse, se não tivesse com essa vendedora na equipe. Bom, e aí uma das explicações aqui do porquê que você tolera tanto vendedores de baixa performance é que muitas das vezes você nunca fez essa conta. Você nunca parou para mensurar, para avaliar o tamanho do prejuízo, o tamanho da perda que você tem.
Isso é um dos pontos, né? O segundo ponto que te leva a ficar com vendedores de baixa performance é porque normalmente, em muitos casos, né, esses vendedores é aquele vendedor bonzinho, aquele vendedor que nunca diz não para você, aquele vendedor que tudo que você pede ele faz, aquele vendedor que está sempre à disposição, que te atura, que ouve o teu desabafo, dos teus problemas, das tuas crises, e sem você se aperceber, sem você se tocar, essa vendedora está te manipulando emocionalmente. Essa vendedora sabe que ela não precisa bater meta para ficar no teu time. Ela sabe que ela não precisa vender muito para trabalhar com você. Ela só tem que fazer a tua vontade. Ela só tem que te escutar. Ela só tem que emprestar teu ouvido para você. Então, sem você saber, você está sendo manipulado emocionalmente por essa vendedora. Bom, e aí você pode estar se perguntando nesse momento agora, ok, Wellington, eu entendi essa importância, poxa, estou vendo aqui quanto eu estou perdendo todos os meses, né? E, poxa, até por ano, mas como é que eu faço então para determinar um ponto de corte? Como é que é esse cálculo, né? Então, fica ligado aí que eu vou te mostrar. Seguinte, então vamos lá. Bom, aqui eu tenho, geralmente, no varejo, a gente trabalha com 3 níveis de metas, tá? E aí o nome das metas vai variar de acordo com a empresa, de acordo com o gestor, mas peguei aqui um modelo clássico, né, de 3 metas, e aí também depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre essas questões das metas, da importância de você trabalhar com esses níveis de meta, ok? Bom, então, geralmente eu tenho uma meta principal, que é o objetivo do mês, é aquilo que eu quero alcançar no mês. Eu tenho uma meta que é a meta superação ou super meta, que geralmente é uma meta que ela é 20% a mais dessa meta principal, é a superação daquilo que eu quero no mês. E eu tenho uma meta, geralmente chama-se meta mínima, ou meta de 80%, que é uma meta que é 20% a menos que a meta principal, tá? E abaixo dessa meta mínima eu tenho o ponto de corte, tá? Então, muitas pessoas às vezes confundem ponto de corte com meta mínima. Não, o ponto de corte fica abaixo da meta mínima, ok? Bom, então como é que funciona isso aqui? Então aqui eu tenho os meses 1, 2, 3 e 4. Gente, a definição do ponto de corte trabalhar com ponto de corte, eu estou falando para vendedores que já foram treinados, vendedores que geralmente já passaram do período de experiência, já cumpriram aí seus 90 dias, foram treinados, acompanhados, orientados, ok? Ou seja, que eles já têm totais condições de entregar para você aquilo que você precisa deles, porque exigir de um vendedor aquilo que ele não está preparado para te entregar, que você não treinou para fazer, isso é loucura gerencial, né, como eu costumo dizer nos treinamentos, tá certo? Então, isso aqui vai se aplicar para aqueles vendedores que já estão há mais de 3 meses trabalhando contigo e que já tiveram todo o treinamento necessário. Bom, e aí como é que funciona? Esse ponto de corte, como eu costumo orientar, geralmente você vai fazer o seguinte: você vai pegar o valor, né, da sua melhor vendedora. Vamos supor que você tem uma vendedora que está batendo aí quase todos os meses a super meta, né? Ok? Então tu vai pegar aqui, vamos supor, tá? Só para exemplo aqui, que essa vendedora esteja vendendo aí hoje esses 25 mil que eu dei de exemplo, tá? Então essa vendedora está faturando aí 25 mil reais por mês. Bom, o ponto de corte, ele geralmente ele é uma faixa de 50% abaixo da média de vendas da sua melhor vendedora, tá? Então, 50% dessa melhor vendedora vai me dar quanto? Vai me dar R$ 12.500, ok? Então vou botar aqui R$ 12.500, tá? Então nesse caso aqui, esse ponto de corte seria 50% abaixo da média de venda da sua melhor vendedora durante 2 ou 3 meses, ok? E ficaria R$ 12.500, que é esse ponto de corte definido. Bom, para que isso aqui? Porque é muito importante que você tenha uma equipe muito equilibrada em termos de faturamento. Porque se uma vendedora que você tem concentrar aí mais de 40% do faturamento, você tem um problema.
esse desnível, né, essa diferença, ela não pode ser muito grande. Então, isso aqui é uma sugestão de ponto de corte. Você, mas eu não concordo. Eu quero trabalhar com a diferença menor que 50%. Tudo bem, ok, você pode trabalhar com 40%, com 30%. Eu só recomendo o seguinte: uma vez que você estipula o ponto de corte, você tem que cumprir isso aqui. Porque se você determinou que uma vendedora, depois da experiência, se ela ficar 2 ou 3 meses vendendo abaixo do ponto de corte, você vai dispensá-la, você vai mandar embora. Então, se você não dá conta de mandar uma vendedora embora, que tem aí 2 ou 3 meses nesse valor, cara, isso não é um ponto de corte para você. Isso é apenas uma referência. Então, toma cuidado. Se você for colocar uma diferença aqui muito abaixo de 50%, ok? Isso é uma informação importante para você fazer valer, porque não adianta você estipular o ponto de corte se você não coloca isso em prática, se isso não acontece de verdade no seu ponto de venda, tá bom? Bom, se você é um gestor aí, um empresário que está me assistindo, geralmente no caso dos empresários, existe uma outra forma de você definir o ponto de corte. Como é que seria, Wellington? Seria da seguinte forma: você vai pegar o teu ponto de equilíbrio, o teu custo mensal de operação e vai dividir pelo total de vendedores. Então, suponhamos que você tem hoje um ponto de equilíbrio de 60 mil reais e tem aí 4 vendedores, tá? Então, você vai pegar 60 mil e dividir por 4, vai ter um total de 15 mil reais por vendedor. Então, isso é uma forma também de você calcular, mas geralmente para o empresário, para o gestor, né? Você que é gerente, talvez não tenha acesso aí ao ponto de equilíbrio do teu ponto de venda, então você pode seguir essa metodologia, tá? Ok, gente? Bom, então fica ligado nos próximos vídeos. Se você gostou, coloca aí gostei, curti, faça o teu comentário. O seu comentário é muito importante porque ele mostra para mim como é que está sendo esse trabalho. Coloca aí também se você tiver algum desafio, alguma questão do dia a dia na gestão, questão com suas equipes, né, que você gostaria que tivesse alguma orientação, algum vídeo sobre isso. Também é importante para eu poder garantir que cada dia mais esse conteúdo está ajustado e adequado à tua realidade. Então, preste atenção. Não tolere aí os vendedores de baixa performance, dê o seu melhor, treine, desenvolva, oriente, seja um líder servidor, seja um líder que faz a diferença, comprometido com o sucesso, com o resultado, com o sonho da sua equipe, mas não aceite os mais ou menos, não aceite a baixa performance, porque essa baixa performance vai minar também os teus resultados e os teus sonhos, tá bom? Um grande abraço, mais uma vez. Até a próxima e te vejo no top!